Nosso universo, um lugar vasto e místico, e cheio de mistérios. De que tamanho é? Por que estamos aqui? Tem um ser superior lá em cima? Para responder estas questões, temos que olhar para dentro de nós, muito profundamente, olhar ao que nos faz, e por último, ao universo, ao domínio universal do minúsculo. Estas são as espumas quânticas em cordas de uma dimensão, um tecido do tempo espacial em si, ficando cada vez mais pequeno, desafiando as leis da física. Esta é a coisa mais pequena da existência, uma partícula de Planck. As outras coisas mais pequenas são 3 vezes maiores do que ela. Tudo no universo é feito dela, definindo-a como modelo padrão. Tudo naquela partícula é responsável pela massa, eletromagnetismo, gravidade e radioatividade. A menor de todas elas é o neutrino de elétrons. Mesmo sendo tão pequeno, ele se perde. Estes são os elementos que formam as partículas compostas, os seres mais familiares, os prótons e os nêutrons. Esta onda vem do fóton, a partícula de luz. Ficando um pouco mais distante, passamos pelo elétron e chegamos ao bóson de Higgs, que é responsável pela massa. E, finalmente, estamos no que todos nós já sabemos, os prótons e os nêutrons, algo combinado para formar núcleos atômicos. O maior elemento do ser 118, mas o núcleo é só uma pequena fração do átomo. Os elétrons em movimento quântico orbitam este vasto espaço vazio. E, por último, o átomo. Grande, não é? Nosso corpo é feito de bilhões de átomos, com o céssio sendo o maior. Alguns destes laços formam os 4 pilares da vida: proteína, carboidratos, gorduras e o DNA. As maravilhas da nanotecnologia vivem aqui. Esta é uma vista típica de um elétron. Aqui, o domínio são dos vírus, tão pequenos, porém mortais. O HIV, por exemplo, requer milhões deles. Chegamos agora até as bactérias. O nosso corpo contém 100 trilhões delas. Estas são as células que dão a vida. Cada uma das nossas células contém 20 bilhões de genoma do DNA. E agora, a vista dos animais mais pequenos. E, olhando deste jeito, até uma pulga se parece com um monstro. Eca! Um grão de arroz e uma formiga. Estamos ficando mais familiar. Oh, would you look at that Genius Channel advertisement on the iPhone? And here is your daily dose of... E aqui está o seu pesadelo. Curta. Mas fique feliz em saber que eles não crescem tanto quanto a gente. E é aqui aonde nós ficamos, criados pelas leis de um mundo microscópico. Maravilhe-se agora com os encantos do reino animal, com o mundo dos maiores animais. O elefante, as criaturas do oceano, o lula gigante, o mundo dos dinossauros e a baleia azul. Mas a história produziu criaturas ainda maiores. O monstro voador do tamanho de jato, um dinossauro maior do que uma baleia e mais alto do que um edifício, que seria um anão comparado com o organismo vivo. E a árvore mais alta da Terra, o Imperium. Mas nós destacamos o maior, com tecnologia aerodinâmica, cujo chegamos os mais altos dos céus. Estou falando do Hindenburg. Além disso, dominamos os mares com tecnologia naval, o Poseidon dos mares, o Yaré Viking. E fomos mais altos do que imaginávamos, construindo obras-prima de arquitetura que chegam ao skyline da cidade, excedendo as maravilhas naturais. Mas a natureza sempre faz melhor do que a gente, formando terras e alcançando as alturas. Porém, a nossa espécie se espalha rápido, e o espaço ainda é uma grande fronteira. Estas são as luas dos outros planetas. São gigantes áreas e regiões que ainda não foram exploradas. E quando nos aproximamos das luas e planetas, nos perguntamos: aonde estamos?
Estamos aqui. Esta é a Terra. Aqui, todo mundo que você já conheceu, toda a religião, toda a ideologia, todo o conflito, toda a experiência, todo santo e todo pecador da nossa história viveram aqui, num monte de poeira suspendido no espaço. O Sol, uma bola de gás superaquecida, pode acoplar milhões de planetas dentro de si. E olha que o nosso Sol é minúsculo comparado com grandes estrelas lá fora. A estrela polar é 10.000 vezes maior do que o Sol. E agora, a estrela da pistola, 3.000 vezes maior do que a estrela polar. Temos ainda este monstro aqui, a UY Scuti, a maior estrela já descoberta, bilhões de vezes maior do que o Sol. A extensidade do nosso sistema solar é só uma dentre muitas em nossa galáxia. Um deles é o TRAPPIST-1. Tem os 7 planetas onde se acredita ter vida. Esta é a órbita de Sedna. E vemos aqui o grande buraco negro, um abismo entre estas maravilhas interestelares. Um ônibus espacial levaria milhões de anos para cobrir. Estes objetos fantásticos que você vê aqui são chamados de névoas. São regiões interestelares de nuvens e poeiras estelares. A maior e mais chata delas é a NGC 604, mas elas são acompanhadas pelas estrelas. Milhares delas. Algumas delas têm centenas de planetas. E enquanto atravessamos a nossa Via Láctea, poderia existir alguém lá. Em algum lugar lá fora, entre bilhões de estrelas e trilhões de planetas, dizendo, nós existimos. Esta é a nossa Via Láctea, o lar de 100 bilhões de estrelas, e o Sol sendo apenas uma delas. Chegamos agora ao IC 1101. Esta galáxia contém 100 trilhões de estrelas e milhares de planetas. Será que existe alguém com vida? Fusão de galáxias para formar grupos de galáxia. Cada mancha que você vê aqui não é uma estrela sozinha, mas uma galáxia inteira vista como uma. Laniakea, a supercluster of 100,000 galaxies. In just one of many superclusters in the five Supergrupos de 100.000 galáxias. Isto é realmente impressionante. Web. E finalmente chegamos aqui. Este é o nosso universo. Aqui fica tudo e se faz tudo. Foi aqui aonde Hillary Clinton se tornou presidente, aonde Hitler ganhou a guerra, onde os dinossauros nunca foram extintos. Existem universos paralelos com diferentes linhas de tempo. Quantos existiriam? Bastante. Em um segundo tudo aconteceria. Este é o número dos universos nos próximos segundos. É um número grandíssimo. Tudo que o seu crush te manda no WhatsApp acontece aqui. Desde o Big Bang, inimagináveis números de universos paralelos têm se formado. Haveriam ainda outros universos paralelos com diferentes leis da física? Haveria outras dimensões? Universos paralelos.